Presidente da República, Daniel Chapo, empossou nesta segunda-feira 16 dos 20 membros do Conselho de Estado, incluindo Venâncio Mondlane, na qualidade de segundo candidato presidencial mais votado. O Conselho de Estado é um órgão de consulta composto por várias personalidades, como é o caso dos antigos chefes do Estado, presidentes da Assembleia da República, Conselho Constitucional e outros designados pelo Presidente da República. E também de figuras da sociedade civil reconhecidos pelo mérito e eleitos pela Assembleia da República, cuja vocação é aconselhar o Presidente da República em diversas matérias de interesse do Estado, tais como a declaração do estado de emergência, de guerra, do sítio e a marcação de eleições. No seu discurso de ocasião, o Presidente da República, Daniel Chapo, começou por destacar o simbolismo do ato no âmbito do fortalecimento da democracia. Este Conselho de Estado tem um significado especial no contexto da consolidação da democracia em Moçambique, porque pela primeira vez na história deste país, este órgão vai juntar na mesma missão do Estado moçambicano todos os presidentes dos partidos políticos com assentos no Parlamento. Isto é um marco histórico. Numa altura em que ainda ecoa a euforia das celebrações dos 50 anos da nossa independência nacional como moçambicanos, que tiveram o seu pico no passado dia 25 de junho. Certamente que todos os moçambicanos jubilam também pelo facto de verem todos os presidentes dos partidos políticos com assentos no Parlamento, assim como o segundo candidato mais votado para as eleições presidenciais a fazerem parte deste importante órgão do Estado. Esta realidade deve ser entendida sob diversos prismas. Primeiro, revela a importância que os partidos políticos dão a este órgão como plataforma viável para o aconselhamento do chefe do Estado. Segundo, o fato de o órgão congregar personalidades com ideologias políticas diferentes, as suas decisões serão mais representativas em relação ao pensamento de todo o povo moçambicano. Terceiro, representa o aprofundamento da democracia e do reforço do Estado de Direito democrático em Moçambique. Quarto, simboliza a necessidade de consolidação da nossa reconciliação nacional e da nossa paz. Quinto, revela a necessidade de aprofundamento permanente da unidade nacional, porque a história desta nossa pátria já nos provou que juntos e unidos somos mais fortes e somos capazes de vencer qualquer desafio que atravessa o nosso caminho como moçambicanos. Olhando pela qualidade e perfil dos membros que compõem este órgão, se estivéssemos num contexto esportivo, diríamos que este Conselho de Estado é uma verdadeira equipa de sonho, porque é constituído por estrelas de mais variadas vertentes e filhos desta pátria. E por via disso, Daniel Chapo exortou os empossados a concentrarem as suas ações em questões do interesse dos moçambicanos, como a unidade nacional, o estabelecimento da paz efetiva, o combate ao terrorismo e ao RAP. Por isso, o povo tem muita expectativa em relação ao desempenho deste órgão. Sendo assim, caros membros do Conselho de Estado, queremos garantir que sempre que necessário iremos convocar este órgão para solicitar o seu aconselhamento sobre diversas matérias, com especial destaque para as que a lei obriga a sua consulta. Por exemplo, se houver necessidade de dissolução da Assembleia da República, declaração de guerra, do estado de sítio ou do estado de emergência, conforme preconiza a lei, a realização de referendo e convocação de eleições gerais. Em gesto de reivindicação dos resultados eleitorais, Venâncio Mondlane não brindou com o Presidente da República e também abanou o seu dedo indicador na altura em que Daniel Chapo mencionava o seu nome como o segundo candidato presidencial mais votado. Ainda nesta segunda-feira, realizou-se a primeira sessão do Conselho de Estado, cujo mandato é de 5 anos.
A zona de Bobol, no distrito de Maracuene, província de Maputo, concretamente no controle policial de Nhongonhane, ao longo da Estrada Nacional número 1, viveu mais uma vez o ambiente de agitação nas primeiras horas dessa segunda-feira, depois da população ter decidido bloquear a via em protesto ao baleamento mortal do menor de 12 anos. Relatos de testemunhas indicam que o menor de 12 anos de idade perdeu a vida após ter sido atingido por disparos efetuados por um agente da PRM na sequência de uma perseguição a uma viatura proveniente da África do Sul. Outros estão a sair da África do Sul, estão aqui paralisados, nem nada para comer, estão a voltar para as casas. Mas por que acontece essa coisa aqui em Moçambique? Isto aqui é Moçambique ou estamos aonde? O episódio gerou revolta popular, culminando com o lixamento do agente envolvido, que acabou queimado vivo, segundo as declarações do porta-voz do Comando-Geral da PRM, Leonel Muchina. O que nós assistimos em Nhongonhane, assumidamente, temos que concordar que foi, portanto, uma atitude totalmente irresponsável e desproporcional, portanto, do nosso agente. Este fato ocorre pela manhã de hoje, quando um grupo de pelo menos 5 agentes deram orientação de paragem, portanto, de uma viatura que transportava pessoas vindo da África do Sul com destino à província de Manica. O motorista, tendo desobedecido, estes agentes entenderam que deviam efetuar um disparo na expectativa de imobilizar, portanto, esta viatura. Lamentavelmente, deste disparo veio a originar, portanto, na morte de um menor de 12 anos que fazia se transportar, portanto, nesta viatura em referência. Muchina lamentou o incidente, mas condena a atuação imprudente dos agentes. A população enfurecida entendeu que por via disso devia, portanto, intentar contra este agente e infelizmente acabou que foi tirado a vida numa situação de agressão e de linchamento. Fato que também repudiamos e apelamos sempre a não, portanto, opção de violência privada, porque esta violência privada ou pelas próprias mãos não há de, evidentemente, trazer, portanto, a resolução deste conflito. E por conta desta atuação desproporcional, Muchina diz que os agentes envolvidos serão responsabilizados. Orientamos a custódia, portanto, dos outros agentes que faziam-se acompanhar deste que teria colocado, portanto, criado este cenário a partir do disparo que criou. E estão sob custódia, sob processos disciplinares, com proposta, naturalmente, de expulsão, porque nós, enquanto Comando-Geral, não nos revemos, portanto, desta atitude. Não foi orientação que nós damos aos nossos agentes quando se fazem a via pública, não podem intentar contra, portanto, cidadãos indefesos. É nosso dever, portanto, legítimo, proteger, portanto, as pessoas e não o contra. O porta-voz do Comando-Geral aproveitou a ocasião para apelar à população a não fazer justiça pelas suas próprias mãos. Nós sentimos na obrigação e no dever moral, portanto, de assumirmos a responsabilidade sobre o infortúnio criado por nosso agente e também sensibilizarmos a abertura da via, porque as pessoas têm o direito de ir e vir e não se pode, evidentemente, encontrar-se o bloqueio da via como solução para este problema concreto. Nhongonhane, no distrito de Bobol, foi um dos palcos de fortes manifestações pós-eleitoral, uma vez que era a partir deste local onde a população bloqueava a ligação via terrestre entre o sul e o resto do país. A Lei de Probidade Pública, no seu artigo 9, a linha E é clara ao definir que existe conflito de interesse, sim, quando um servidor público tem relações de negócios com uma empresa ou com uma pessoa física que tenha interesse na sua decisão ou no órgão a que pertence. Portanto, para nós entendemos que há, sim, indícios suficientes para que levantemos essa questão de conflito de interesses. Este é o posicionamento do Centro de Integridade Pública em relação aos pronunciamentos do Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, após o mesmo se distanciar das informações sobre a alegada ligação com a empresa vencedora do concurso público, promovido pelo Instituto de Algodão e Oleaginosas de Moçambique. Para o CIP, mais do que distanciar-se, Roberto Albino devia apresentar evidências que não está envolvido no caso, pois há indícios do seu suposto envolvimento. No próprio documento do concurso, tínhamos lá critérios de elegibilidade e um deles tem que ver com o capital social. Ele foi claro em dizer que os concorrentes tinham de apresentar um capital social igual ou superior ao montante estimado no concurso. O montante estimado no concurso era de 130 milhões.
E esta empresa, de acordo com aquilo que foram as nossas investigações, tem um capital social de 1 milhão de meticais, um valor bastante irrisório para aquilo que é o valor do concurso, que estava avaliado em 130 milhões. Outro aspecto tem que ver com a experiência. Exigia-se uma empresa experiente na área, mas esta empresa ela foi constituída 4 meses antes do lançamento do concurso. E, se calhar, uma coisa muito interessante aqui é percebermos que a empresa foi constituída com um objeto social que corresponde exatamente àquilo que o concurso viria a exigir. Então, parece ter havido aqui uma informação privilegiada e que fez com que a empresa constituísse mesmo, fosse constituída com a intenção mesmo de participar do concurso. A decisão do ministro na criação de uma comissão interna para investigar o caso não transmite confiança e nem grande credibilidade, segundo o CIP, que sugere o envolvimento de atores externos. Então é necessário que essa atividade seja realizada por instituições legalmente constituídas externas desse processo, porque, afinal de contas, a suspeita que o CIP levanta aqui está centrada na figura do próprio ministro. Portanto, nós temos, por exemplo, a expensão do Ministério das Finanças, nós temos o Ministério Público, temos o Tribunal Administrativo, que podem muito bem fazer esse trabalho. Mas, acima de tudo, por mais que estas instituições façam esse trabalho, nós, como CIP, pedimos para que as investigações que estarão em curso em relação a essas suspeitas sejam públicas. Nós queremos que a sociedade civil participe de modo a garantir aquilo que é o escrutínio da sociedade. E, acima de tudo, nós queremos reafirmar o nosso interesse público e a credibilidade das instituições do Estado, e também queremos louvar a iniciativa do presidente em mandar emitir um comunicado em que ele manda averiguar de fato o que terá acontecido. Ao invés de se esperar só pelas consequências jurídicas, é preciso saber o que é que o governo decide com a matéria que já tem em mãos, que esta não precisa de levar muito tempo, porque são questões que têm que ver com consequências de natureza política. Quer dizer, o Estado, neste momento, está sob suspeição. E é preciso tirar aquela batata, digamos assim, da gira, batata podre dentro do saco, ou suspender, ou qualquer coisa que tem que ser feita para que a investigação aconteça. Por quê? O ministro, neste momento, está a exercer funções, está lá no Ministério, quem criou a comissão foi o Ministério. Que independência que essa comissão tem? Eu penso que isto também é transparência e o governo tem que mostrar esta transparência nas resoluções deste caso até o final. Sob pena de, no fim, o resultado que vier, e se não corresponder àquilo que são os elementos que estão a ser carreados neste momento, seja uma decisão que possa ser contestada pela sociedade. Refira-se que a empresa Future Technology of Mozambique, vencedora do concurso, foi criada há apenas 4 meses e sem experiência comprovada. Venceu o concurso, que visava a contratação de serviços para desenvolver uma plataforma de digitalização das cadeias de valor do algodão e oleaginosas, no valor de 130 milhões de meticais. A iniciativa Manifesto Cidadão promoveu nesta terça-feira um debate público chamado de Oficinas de Ideias sobre o tema Responsabilidade da Juventude em Tempos de Crise. Na ocasião, o sociólogo Elísio Macamo referiu que o diálogo inclusivo a ser lançado no próximo dia 10 do corrente mês deve priorizar a juventude, visto que os mesmos têm muita responsabilidade para garantirem o futuro do país. E sabe, portanto, que nós vivemos num ambiente polarizado, né? E quando há polarização numa sociedade, significa que o diálogo é difícil. As pessoas não se levam a sério, cada um só ouve a sua voz e cada qual procura sempre defender as suas convicções. Então, quando é assim, tem que haver alguém a trazer a voz da razão. E, sobretudo, tem que ser a pessoa que tem a responsabilidade de continuar com este país. E são os jovens. Então, nós do Manifesto Cidadão decidimos fazer esta oficina de ideias, é assim que nós chamamos esta palestra, uma oficina de ideias para trocarmos impressões sobre o que é que isso significa, o que é que este momento político que o país atravessa significa para
os jovens. Macamo espera um novo figurino sob o ponto de vista do que se pretende com a iniciativa, mas lembra a necessidade da juventude respeitar o legado dos que construíram a pátria. Quando a gente fala da responsabilidade do Estado, a gente está a falar da responsabilidade da juventude. É claro, a gente também está a falar da responsabilidade dos adultos, né? Eu sou um adulto, né? E eu tenho também a minha responsabilidade, e a minha responsabilidade é de recordar aos jovens que este país tem uma história, que este país tem um percurso, e que esse percurso e essa história constituem uma memória que é muito importante para tudo que nós fizermos no futuro. E o que é isso aí? É o fato deste país ter surgido de jovens, de novo, foram jovens que construíram este país aqui, foram jovens que viram a necessidade de dar aos moçambicanos um país, né? Portanto, foram jovens que criaram esta nacionalidade que nós temos. Então, a grande responsabilidade que todos nós temos é de respeitar esse legado, o que não significa aceitar tudo aquilo que é feito em nome desse legado, se isso aí violar os princípios próprios de uma comunidade política sã. Por seu turno, o filósofo José Castiano destacou a pertinência do diálogo e sugeriu a priorização de um país com justiça social para o alcance da paz e da reconciliação. O diálogo tem sido sempre, como eu defino, o caminho para o outro. Ou seja, a nossa realidade desta época, há muitos outros. Há outro imigrante para a Europa, por exemplo, há outro do outro partido. Mas a principal divisão que eu vejo em Moçambique é a divisão social entre muitos pobres e poucos ricos. Então o diálogo não pode deixar de abordar essa questão, como Moçambique pode vir a ser um país de maior justiça social. Porque esta é a divisão que no fundo provoca a violência, desde Cabo Delgado até aqui ao fim. Não são as tribos, não são os partidos, não são as diferentes, mas é a grande discrepância entre aqueles que comem e aqueles que não comem. O último relatório de desenvolvimento humano já disse isso várias vezes. Disse uma coisa horrível para Moçambique. 20% da população come 80% do que é produzido e 80% da população. A maioria come somente 20% do que é produzido. Portanto, isso é uma grande discrepância, que agora é um desafio. Penso que o presidente Chapo, e ontem, com a tomada de posse do Conselho de Estado, deu um passo decisivo para que haja uma plataforma constitucionalmente definida para que haja diálogo. Para Raul Balate, docente da Universidade Pedagógica de Maputo, é necessário que se respeite os vários segmentos linguísticos no diálogo inclusivo. Uma das coisas que nós temos constatado neste país é que quando há diálogo, sempre a primazia dá-se ao português como língua oficial e esquecemos-nos muito daquilo que é o segmento estrutural e linguístico das várias comunidades. Então, para que o diálogo seja realmente inclusivo, é necessário que se respeitem os direitos linguísticos de vários cidadãos. A iniciativa Oficina de Ideias tem em vista a promoção de debates públicos sobre os desafios do sistema político moçambicano, através de palestras em escolas, associações e outros espaços cívicos. Há 6 anos atrás, o ciclone Idai destruiu escolas, centros de formação, deixando alunos sem salas de aulas, retardando assim o processo de ensino e aprendizagem. Com vista a resolver a situação, o governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, inaugurou um centro de saúde e um centro de formação vocacional entregues pela Fundação de Caridade Tsuxim, no bairro de reassentamento de Metuxira, no distrito de Nhamatanda. O governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, diz que o centro de formação profissional deve estar orientada para o empreendedorismo com vista a melhorar a empregabilidade e a capacidade de autossustento nos jovens. O Centro de Educação Vocacional de Metuxira, que hoje estamos a proceder à respectiva entrega, deve ser um polo de empoderamento e transformação das pessoas, destinado a proporcionar aos jovens competências práticas orientadas para o empreendedorismo
e demanda do mercado com vista a melhorar a sua empregabilidade e a capacidade de autossustento. De acordo com o administrador do distrito de Nhamatanda, Manuel Teixeira, a população de Metuxira sente-se satisfeita com a entrega das infraestruturas. Temos aqui uma amostra da população do distrito de Nhamatanda, que hoje testemunha a inauguração deste centro. É visível a satisfação das pessoas que aqui representam toda a população do distrito de Nhamatanda. Segundo a vice-presidente da Fundação de Caridade Sushi, as infraestruturas entregues ao governo de Sofala estão para garantir bom ambiente de aula e ajudar no processo de ensino e aprendizagem dos mesmos. Na área da educação, nós acreditamos que a educação é a esperança para as crianças. Foi por isso que decidimos construir 23 escolas para criar condições com que as crianças possam ter um bom ambiente para poder aprender e ter uma educação de qualidade. As obras financiadas pela Fundação de Caridade Sushi estão avaliadas em cerca de 47 milhões de meticais. O Centro de Formação Vocacional vai disponibilizar cursos de agricultura sustentável, reparação de motorizadas, eletricidade, corte e costura, crochê e informática básica. Estão nesta sala representantes de diversas instituições do Estado, privadas e parceiros de cooperação internacional no encontro de reflexão sobre a segurança cibernética em Moçambique. O encontro surge numa altura em que quase diariamente relata-se atos de ataques cibernéticos a várias instituições do Estado. Para travar esta situação, a representante do Ministério das Comunicações e Transformação Digital, Igna Makul, anunciou que está em curso no país uma lei sobre a segurança cibernética. Encontram-se igualmente na forja a preparação da Lei de Segurança Cibernética e a Lei de Proteção de Dados Pessoais, instrumentos que irão consolidar o nosso quadro jurídico e alinhar Moçambique às melhores práticas internacionais. Pretende-se, com este instrumento, de acordo com a Igna Makul, travar o uso das novas tecnologias de comunicação e informação para fins criminais, tais como burlas, extorsão, entre outros. Relativamente a essas ações, ora mencionadas, o governo encontra-se a trabalhar visando a ratificação da Convenção de Budapeste sobre o cibercrime e tem participado ativamente na elaboração da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre o combate ao uso das TICs para fins criminosos. Makul sublinhou ainda que a segurança cibernética é uma necessidade urgente para o país, porque sem ela, a soberania do Estado é posta em causa. De negócio, entre outros, sem receio de fraude e confiar que os seus dados pessoais estão protegidos. A segurança cibernética é, por isso, não apenas uma questão de tecnologia, mas, acima de tudo, de garantia de direitos humanos, de confiança e de qualidade de vida. Gostaria de usar da oportunidade para expressar, em nome do Ministério das Comunicações e Transformação Digital, o nosso profundo reconhecimento ao Banco Mundial e à IDA pelo apoio financeiro e estratégico que tornam possível esta ação. A implementação da estratégia de segurança cibernética em Moçambique conta com apoio financeiro do Banco Mundial. O presidente da República, Daniel Chapo, chegou esta terça-feira à província de Sofala para uma visita de trabalho. Esta quarta-feira, fez uma inauguração oficial de 10 escolas, 9 no distrito de Nhamatanda e uma na cidade da Beira, reconstruídas no âmbito do plano pós-ciclone Idai, financiada pela Fundação de Caridade Tsushi, orçados em cerca de 19 milhões de dólares. Durante o seu discurso, Daniel Chapo disse que é necessário se cultivar o hábito de conservação das infraestruturas para garantir o acesso das mesmas às próximas gerações. Se não nos organizarmos para que os nossos filhos não partam os vidros, a escola está muito bonita,
As nossas crianças precisam de ser educadas em casa de que um bem público é bem do povo. Que essa escola é nossa. Temos que ser nós a conservar. Não podemos ter crianças na sala que trepam as carteiras. Vão estragar as carteiras que são novas que nós vimos aqui dentro. Não podemos ter crianças que partem vidros, que os vidros estão bonitos e completos. E precisamos educar as nossas crianças a partir de casa. Os pais encarregados de educação expressam satisfação com a entrega das escolas. Aqui, dessa escola, eu gostei, porque a escola é bonita e também nossos filhos vão estudar bem. Essa escola, eu estou bem feliz por essa escola aqui, porque nós estávamos mal, escola aqui não tinha escola, porque daí mesmo levou essa escola, estragou tudo. Não tinha essa escola não, tinha outra escola, mas essa já é bonito. Sim. Segundo o presidente da Fundação de Caridade Tsushi, Dino Foi, as obras representam um símbolo de caridade e apoio às famílias afetadas pelo desastre natural Ciclone Idai. Hoje celebramos conquistas e reafirmamos o nosso compromisso. Porque apesar das dificuldades, o que entregamos ao povo moçambicano é acima de tudo amor. Amor que se traduz em paredes, em escolas, refeições e esperanças para milhares de crianças e famílias. A Escola Básica de Muda Mufo, local onde acolheu as cerimônias da inauguração das outras 9 escolas, tem capacidade de acolher mais de 1.500 alunos. Para além da inauguração das 10 escolas, o Presidente da República também procedeu à entrega de 840 casas no centro de reassentamento de Guaraguara, no distrito do Buzi, às famílias afetadas pelo Ciclone Idai. As imagens são de Gilberto Botão, Maria Maida, a partir do distrito de Nhamatanda, para a TV Focus. O assédio sexual é uma realidade em vários setores de atividade no país, e tanto na função pública, assim como no privado. A universidade, local de instrução e formação do homem, também não escapa destes fenómenos sociais. E preocupado com a situação, a Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga instituição de ensino superior no país, promoveu nesta quarta-feira, em Maputo, um workshop de consciencialização desta problemática, e com vista à busca de mecanismos de combate a este mal de assédio sexual. Na ocasião, Gracinda Mataveia, diretora de Assuntos de Gênero, fez saber que a problemática tem impactado na vida da comunidade acadêmica e na sociedade em geral. Por isso, 3 docentes foram expulsos e 2 foram afastados da docência nos últimos 3 anos naquele estabelecimento de ensino superior no país. 2022 para cá, tivemos cerca de 13 casos. E dos 13 casos que nós tivemos, 3 pessoas foram expulsas, 3 docentes foram expulsos e 2 foram afastados da docência. E os outros houve chamada de atenção, alguns foi advertência e alguns não havia provas. Então foram esses casos. E este ano de 2025 temos 6 casos que já produzimos os relatórios e foram submetidos às instâncias superiores para uma análise final e tomada de decisão. A Universidade Eduardo Mondlane tem vários mecanismos para a denúncia dos casos, mas os desafios persistem. De facto, há desafios, não é? A universidade é grande, não é tão simples, é uma temática também não muito fácil, mesmo para as próprias pessoas que são assediadas, muitas vezes têm dificuldades até de trazer o caso, de divulgar, de denunciar, por várias razões, porque é uma situação muito constrangedora e íntima. Então, muitas vezes as pessoas que passam por isso têm alguma dificuldade, mas acabam trazendo os casos, acabam denunciando e nós seguimos os casos.
E para a psicóloga Stella Langa, o assédio sexual vai para além dos números. Quando nós olhamos para a questão do assédio, no final do dia nós temos maioritariamente as raparigas a desistirem dos cursos. Então, não é só uma questão de uma estudante ou de um estudante que está a desistir de um curso. São projetos de vida, são sonhos que são postos em causa. Então, nós precisamos de um olhar que vai além dos números, que vai além da estatística. São famílias que são prejudicadas, são sonhos que são interrompidos. Então, nós precisamos ter um olhar um pouco mais atentos, olhar para os impactos que começam a nível individual, porque se formos a olhar do ponto de vista de saúde mental, há um prejuízo. Os estudos mostram claramente os impactos que o assédio sexual tem a nível do próprio indivíduo, a nível da própria vítima, vamos a nível comunitário, há um prejuízo que se vai encontrar e vamos além a nível estrutural. Estamos a falar de um círculo de pobreza que vai se perpetuar porque temos esta jovem que vai ter os seus sonhos interrompidos, que vamos ter este círculo de pobreza. Então, não é só uma questão de números, são 2 vítimas, são 2 casos de assédio, são 3 casos de assédio. Então, nós precisamos de ter um olhar um pouco mais atento e darmos a devida seriedade que esta questão do assédio sexual tem. Por seu turno, os estudantes consideram a iniciativa de extrema importância e pois os mesmos devem fazer parte da resolução dos casos. A questão do assédio é um processo, posso dizer, é um assunto que nós sofremos como mulheres, né? Em várias instituições, na escola, no trabalho. Então, eu acredito que para se sanar o assédio, um dos principais mecanismos deve ser palestras, abordagens, se falar mais sobre o assunto. É por isso que eu considero que seja importante, eu como aluna e mulher, participar dessa palestra. O assédio sexual na academia é um tema que deve ser abordado muitas e muitas outras vezes, porque na maioria das vezes são coisas que acontecem e nós como mulheres principalmente não temos um espaço ou uma segurança para falar com alguém sobre o assunto. Em primeira mão já acompanhei casos de muitas colegas que sofreram por isso e não tinham coragem para denunciar ou denunciavam anonimamente e nem sempre tem como se seguir o caso quando se é anónimo. A palestra contou com a presença de docentes, funcionários e estudantes. O moçambicano que se declarou culpado no caso de estupro e assassinato de uma menor sul-africana de 6 anos de idade foi condenado na última segunda-feira a 2 penas de prisão perpétua. E Pati Simeão, de 25 anos, foi ainda condenado a 2 anos de prisão por sequestro e outros 2 anos de prisão por violação da lei de imigração. O Tribunal Superior de Joanesburgo decidiu que todas as penas devem ser cumpridas em simultâneo. O tribunal disse que a sentença proferida teve em conta aspectos agravantes e como sejam o fato de a vítima, Amante Semani, ser uma criança indefesa, sequestrada, abusada e assassinada pelo moçambicano. O crime foi registrado em outubro do ano passado e com a descoberta do corpo de Amante Semani na barraca do Pati Simeão, em Orlando, no Soweto, escreve esta quarta-feira a Rádio Moçambique. O ministro da Saúde, Husseini Isse, inaugurou esta quinta-feira o setor de maternidade no Hospital São Lucas, um dos serviços que estava em falta neste centro de saúde, financiada pela Fundação MartLife. De acordo com Husseini Isse, este setor representa um marco histórico pelo fato de aproximar os serviços de saúde à população, reduzindo a necessidade de deslocamento. Para testemunharmos esta cerimônia de inauguração da maternidade do Centro de Saúde de São Lucas, local na Terra, onde todos nós saímos. Local onde cada um de nós vem ao mundo aqui na maternidade. Este evento é mais um ato histórico na saúde de Moçambique, pois traz aquilo que é a nossa visão e o nosso pensamento, que é a descentralização dos serviços da mulher e da criança ao nível mais periférico. É chamada saúde de proximidade. Este é o nosso pensamento. Esta maternidade
traz um alívio para os residentes dos bairros vizinhos, uma vez que antes percorriam distância para encontrar maternidade próxima, segundo descrevem os utentes. Porque está a ajudar outras mães sofriam para o Hospital Central, mesmo na Ponta Geia, assim está perto, está a ajudar. Não tínhamos maternidade só estava na Ponta Geia. Às vezes nós aqui de perto, né, passávamos mal para ir na maternidade, às vezes não temos passagem. As mães acabavam de dar parto no caminho. De acordo com o reitor da Universidade Católica de Moçambique, Padre Filipe Sungo, este edifício é símbolo de esperança e compromisso com a dignidade da vida e o bem-estar da população. Esta maternidade é, assim, mais do que uma infraestrutura, é símbolo de esperança, espaço de aprendizagem e sinal de compromisso com a dignidade da vida e o bem-estar social. Para o Dom Cláudio da Lazoana, a maternidade será usada como espaço de ensino e prática clínica para a aprendizagem dos estudantes. Em primeiro lugar, é um espaço de ensino e prática clínica que permitirá aos estudantes aprender em condições reais, fortalecendo a sua preparação científica, técnica e humana. Importa referir que o Centro de Saúde de São Lucas é a terceira unidade sanitária construída pela Igreja Católica na cidade da Beira. Mais crianças poderão estudar em condições condignas a partir de 2027 na província de Maputo, graças ao memorando de entendimento para a implementação do projeto de construção de uma escola básica e melhoria da educação, rubricada nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação e a COICA, numa agência de cooperação internacional da Coreia. A iniciativa é considerada de capital importância, pois enquadra-se no âmbito dos esforços do governo no aumento do acesso à educação de qualidade no país, tal como refere a representante do Ministério da Educação e Cultura, Ndissa Massinga. A Coreia do Sul e Moçambique são dois países amigos e engajados numa colaboração consistente virada ao desenvolvimento. Nas últimas décadas, a educação em Moçambique tem figurado como uma área prioritária nesta colaboração, o que se traduz no fato do setor beneficiar de apoio em forma de assistência técnica e também de desenvolvimento de infraestruturas escolares, o que constitui uma dimensão importante no envolvimento coreano no desenvolvimento do nosso país. A assinatura de memorandos ou de minutas que efetivamos hoje, esta é uma prova inequívoca e reiterada do engajamento da Coreia do Sul nos esforços de desenvolvimento do nosso país. Reafirmamos ainda a convergência de vontades e a contribuição incomensurável do Estado, coreano neste caso, na realização do interesse nacional e do objetivo de desenvolvimento sustentável, focados na educação inclusiva, de qualidade, equitativa e a promoção de oportunidades de aprendizagem. Todo este processo está alinhado a um enorme fundamento de que em Moçambique a educação é, acima de tudo, um direito humano e um instrumento essencial para o desenvolvimento do país e também para a redução e contribuição combate à nossa pobreza. Num outro desenvolvimento, a representante do Ministério da Educação sublinhou que a instituição vai trabalhar para que a implementação do projeto seja uma realidade. Auguro que com a assinatura das minutas, a breve trecho, seja possível trabalharmos conjuntamente no âmbito da implementação do projeto. Nestes termos, nós asseguramos uma implementação rigorosa do mesmo, de modo a que os objetivos pretendidos eles sejam alcançados. Por sua vez, a diretora da COICA, Jin Ju-yun, referiu que o gesto vai contribuir para o desenvolvimento da educação na província de Maputo. Estou muito contente por, através da assinatura de hoje, a COICA e o governo da Coreia do Sul poderão contribuir para a infraestrutura para a educação e o futuro. A Administração Nacional de Obras Públicas testemunhou o ato e tem a responsabilidade de executar o projeto, tal como refere o diretor Geraldo Graciano Artur. Hoje, o setor deste contrato, desta minuta de discussões,
Vamos, portanto, seguir as fases administrativas, portanto, vamos ter que assinar um contrato com o consultor para conceber o projeto. Em termos de horizonte temporal, pensamos, portanto, iniciar as obras em 2027, tendo em conta que em 2026, portanto, teremos aqui a concepção do projeto e a contratação do empreiteiro. A cerimónia contou com a participação de representantes do Governo de Moçambique, da COICA e da Administração Nacional de Obras Públicas. Em reação aos recorrentes casos de avaria da nova aeronave da LAM, o chefe da bancada parlamentar do MDM na Assembleia da República, Fernando Bismarck, diz que a situação demonstra claramente que a Companhia de Bandeira Nacional vai de mal a pior em termos de gestão. Porque, segundo ele, para além dos rombos financeiros, o governo tem que cuidar da saúde dos passageiros. A preocupação é de que, mais do que o rombo financeiro que ocorreu nas linhas aéreas de Moçambique, as famosas raposas, é preciso cautelar a segurança dos utentes da companhia. Portanto, eu acho que neste momento decorre uma auditoria forense nas linhas aéreas de Moçambique e aguardamos com grande ansiedade as conclusões desta auditoria forense que está a decorrer nas linhas aéreas de Moçambique. No entanto, Fernando Bismarck diz que o seu partido aguarda com ansiedade pelos resultados da auditoria forense em curso, visando apurar com exatidão o que levou a LAM a uma falência sem precedentes. Claro de que as práticas reiteradas ao longo destes anos têm contribuído para a degradação da companhia de bandeira, não é? E eu penso que é preciso reestruturar a empresa. Não esta opção que foi encontrada, mas se não houver uma vontade política por parte de quem dirige o país de combater a corrupção nas linhas aéreas de Moçambique, será também um investimento perdido destas grandes empresas. Refiro-me aos Caminhos de Ferro de Moçambique, a HCB e a IMOD. Bismarck disse ser urgente a intervenção da Procuradoria-Geral da República na responsabilização dos que estão a dilapidar a LAM para que a crise não contamine as empresas envolvidas na sua reestruturação. Mas espero que desta auditoria que está em curso saiam informações que ajudem o setor da justiça a responsabilizar os autores que ao longo destes anos têm estado a prejudicar a empresa Linhas Aéreas de Moçambique. Porque se não combatermos o mal pela raiz, há um assunto que foi denunciado, por exemplo, sobre ATMs, sobre POS das linhas aéreas de Moçambique, que foram, digamos, foi um assunto denunciado pelo gestor da Flymoda Arc, mas que os tribunais, a Procuradoria-Geral da República, nada faz para avançar, para esclarecer este assunto, porque é um assunto que foi denunciado por um gestor que foi encontrado para reestruturar a empresa, mas que, portanto, não há uma ação concreta, uma responsabilização daqueles que transferiram POS das linhas aéreas de Moçambique para Bottle Stores. Recentemente, o governo recomendou aos acionistas a criarem uma sociedade para reforçarem o capital da LAM e a assumirem a gestão da dívida. Tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que estão nesta sala, para chegarem aqui à região, ligaram aqui os outros continentes, para ligar ao próprio continente africano. Temos que trabalhar para que a nível da ligação aérea entre nós africanos, para chegar ao país vizinho africano, não precisemos de ir aos outros continentes. Só assim é que vamos flexibilizar o turismo africano, o comércio africano, a logística africana e desenvolvermos os nossos continentes, sobretudo os nossos países. O Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, defendeu em Argel, capital da Argélia, durante a quarta-feira do comércio intra-africana, que a integração económica do continente exige investimentos em infraestruturas modernas de transporte, energia e digitalização, sublinhando que a zona de comércio livre continental só será viável se a África apostar na sua própria capacidade logística e produtiva.
O chefe de Estado destacou os corredores de Maputo, Beira e Nacala como estratégicos para a região. Começando pela área de transporte e logística, dada a nossa localização geográfica, estamos a desenvolver principalmente os nossos portões de desenvolvimento. Temos 3 portos principais na zona sul, centro e norte do nosso país. Estamos a falar do corredor de Maputo, corredor da Beira, corredor de Natal, que servem de logística e rápido importante para os nossos irmãos do Interland que não têm acesso ao mar. É daí que nós estamos a trabalhar para melhorarmos a capacidade logística dos nossos portos, das nossas estradas, das nossas linhas férreas, porque acreditamos que tudo que estamos a falar aqui só será possível realizar o sonho com infraestruturas ao nível do nosso continente, que dinamizam a logística rápida e flexível do nosso comércio intra-africano. Moçambique quer tirar igualmente vantagens da sua localização geográfica e se tornar uma referência regional na produção de energia com base nos recursos naturais. 12 meses por ano e achamos que é uma fonte no âmbito da transição de energia elétrica para energia limpa, também produzirmos energia através do sol. Dada a nossa localização geográfica, também temos o vento, que achamos que podemos produzir energia elétrica através de centrais eólicas. Portanto, este aumento da capacidade é exatamente para resolvermos não só as preocupações de fornecimento de energia elétrica em Moçambique, mas ao nível da região da África Austral, porque somos todos irmãos e os problemas africanos têm que ter soluções africanas. Nós estamos a trabalhar. Ainda durante a quarta-feira do comércio intra-africana, Daniel Chapo defendeu a necessidade de um desenvolvimento integrado dos países africanos, destacando por isso uma necessidade de desbloqueio das fronteiras físicas com a criação de zonas de paragens únicas para a facilitação do transporte e da logística. A Ordem dos Advogados de Moçambique promoveu nesta quinta-feira um colóquio denominado Desenvolvimento como um Direito Humano. O encontro juntou no mesmo espaço representantes de partidos políticos com assento no Parlamento, das organizações da sociedade civil que operam no país e no estrangeiro, para em conjunto refletirem sobre os direitos humanos no país. No seu discurso de abertura, o bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, começou por criticar o fato de Moçambique ser um dos países mais pobres do mundo, apesar de ser rico em recursos naturais. E por via disso, descreve como sendo uma violação dos direitos dos cidadãos. Moçambique é um país rico. Estamos a dizer que temos um país com 2.700 quilómetros de costa e, portanto, temos potencialidades a nível do turismo, ao nível de prestação de serviços, porque temos portos, temos um corredor sul, temos um corredor centro, temos um corredor norte que liga o Interland, temos também terras aráveis, temos recursos naturais e, portanto, temos a obrigação de sair deste subdesenvolvimento que nos encontramos. O bastonário da Ordem dos Advogados sublinha que em Moçambique os recursos naturais não estão a ser usados em benefício do país e justifica a sua tese da seguinte forma. A partir do momento em que não temos acesso à saúde, não temos acesso à educação de qualidade, portanto, naturalmente que são direitos básicos. Portanto, se não temos estes direitos, claramente que há violação dos direitos humanos, claramente. É só olhar, por exemplo, para a situação prisional. Nós temos uma capacidade prisional de 8.000 reclusos. Quanto é que temos hoje? Temos 3 vezes mais. Temos mais de 25.000 detidos, portanto, nas nossas cadeias. Portanto, isto é violação dos direitos humanos, claramente. Portanto, ainda temos pessoas subnutridas, a questão de Nampula é extremamente preocupante, temos deslocados na província de Cabo Delgado, portanto temos muitos desafios ainda a nível de direitos humanos. É neste contexto que Carlos Martins defende que o governo deve tomar medidas urgentes para mudar este cenário. Devemos ter políticas muito claras, um compromisso como nação para em 10 ou 20 anos sairmos deste subdesenvolvimento. Os Estados Unidos em 1929 fez um New Deal.
Moçambique também precisa do New Deal. O que é que nós queremos? Que transcende, inclusive, mandatos presidenciais. Portanto, e para sairmos desse marasmo, não faz sentido que Moçambique seja dos países mais pobres do mundo. O colóquio teve a duração de um dia. Teve lugar na manhã desta sexta-feira a primeira cerimônia de graduação de mais de 62 jovens formados nas áreas de mecânica e eletricidade auto. Uma iniciativa que, segundo a Idealidade, visa reafirmar o compromisso na capacitação da juventude, combater o desemprego, reduzir as desigualdades e dinamizar o desenvolvimento da cidade. Formar um técnico qualificado é empoderá-lo, fornecendo-lhe as ferramentas necessárias para que possa competir em pé de igualdade no mercado de trabalho. Desde os primeiros contactos com os idealizadores da criação e abertura do Centro de Formação Profissional EMTPM, percebemos que, além de ser um projeto que aproveita os recursos materiais e humanos disponíveis, havia uma clara intenção de demonstrar o nosso compromisso com o desenvolvimento da juventude, bem como com o progresso econômico e social do município de Maputo. Por isso, incentivamos e acompanhamos o projeto, cientes de que a formação técnica e profissional é uma chave fundamental para combater o desemprego juvenil e reduzir as desigualdades sociais. Neste primeiro ano de existência, o Centro inscreveu 286 jovens, sendo 181 no curso de mecânica auto e 105 em eletricidade auto. Reconhecemos com satisfação o excelente trabalho realizado até aqui, mas a taxa de graduados desafia-nos a refletir sobre os mecanismos a serem adotados para elevar esses números sem comprometer a qualidade que se pretende. O presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, Razak Manheka, exigiu aos graduados criatividade e promoção do autoemprego. Distintos formandos, hoje iniciam um novo ciclo que exigirá de vós mais responsabilidade, dedicação e ética. Sejam criadores de soluções, não apenas executores de tarefas, e mantenham-se sempre abertos à aprendizagem contínua. Gostaríamos de felicitar o Conselho de Administração da Empresa Municipal de Transporte Rodoviário de Maputo, aqui representado pelo seu Presidente do Conselho, portanto, o respectivo Presidente, que sonhou e, sem hesitar, colocou em prática a ideia de implantar este centro de formação. Continuem firmes e não percam de vista os projetos que visam responder à demanda de transporte no município de Maputo. Temos a plena consciência de que os recém-graduados estão prontos, estão capacitados. O edil de Maputo diz estar seguro das competências dos formandos, por isso pondera a contratação dos mesmos para reduzir custos. Eu penso que é chegada a hora também, e sei que foram aqui oferecidas oportunidades de trabalho através de kits para que promovam o autoemprego, e sei igualmente que foram também oferecidos lugares para trabalhar àqueles que tiveram a maior e melhor qualificação. Mas entendemos que nós próprios temos falta de mecânicos cá. E quando tivermos mecânicos cá no nosso edifício... Visivelmente satisfeitos, os graduados destacam a importância da formação e suas expectativas para o mercado do emprego. Quando iniciamos este percurso, muitos de nós não tínhamos nenhum conhecimento e nem habilidades de mecânica e eletricidade auto como temos hoje. O tempo de formação foi uma oportunidade ímpar de aprendizado e de novas competências que, para nós, serão, sem dúvida, de grande utilidade no mercado do trabalho. Agradecemos aos nossos formadores pela paciência, dedicação e competência
demonstrada à medida que transmitiam-nos conhecimento e experiência. Agradecemos também aos nossos familiares aqui presentes que apoiaram-nos durante esta jornada. Agradecemos também, em particular, a KPH e a Auto Suíça, que contribuíram com seu apoio inestimável. Agradecemos ao Centro de Formação Profissional EMTPM por criar e disponibilizar cursos que capacitam os jovens com preços acessíveis, por oferecer um ambiente de aprendizagem para aulas teóricas, práticas, estágios e garantir o transporte para o estágio, e por proporcionar formadores qualificados na matéria em estudo. Reconhecemos que a gestão da primeira turma de formandos envolveu desafios. Contudo, acreditamos que as dificuldades enfrentadas, assim como os erros que possam ter ocorrido, contribuirão para a evolução e aprimoramento contínuo da gestão das futuras turmas. A inspiração dos nossos formadores e mestres nas oficinas de estágio fez com que sentíssemos-nos prontos para enfrentar os desafios. Os formandos tiveram a oportunidade de aliar a teoria e a prática nas oficinas da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo e de parceiros da iniciativa.